A paz de Cristo para quem é de Cristo, para quem é irmão em Cristo e para quem ainda não é irmão em Cristo, que saiba que não tem outra solução. Só em Jesus você vai encontrar a sua paz. Tá bom? Só em Jesus você vai encontrar a verdadeira paz. Não tem outro jeito. Se você está procurando paz em qualquer outra coisa, você está perdendo seu tempo há anos. Então, abra sua mente e se entregue logo a Jesus, porque o fim está próximo, tá bom? O assunto do vídeo de hoje é um assunto que, assim, eu tenho falado que Deus tem me chamado para falar coisas que normalmente as pessoas não falam, né? E Deus me despertou para falar a respeito de escolinha das crianças na igreja. A escolinha das crianças na igreja. Né? Sempre quando a gente vai para o culto, né? Aí chega um momento da palavra lá, tem igreja que até antes, né? Recolhe as crianças, separa as crianças ali e bota elas numa salinha e onde lá elas vão estar aprendendo, né? Coisas da idade delas, no nível delas, né? Aí eu vou primeiramente lembrar aqui de uma palavra, né, que Paulo disse. Não gosto muito, tá? Quem me conhece aí sabe, não gosto muito de ficar citando Paulo, tá? Gosto de citar Jesus. Mas Paulo chegou a dizer que até agora ainda não pude falar com vocês como espirituais, porque sois carnais. Vocês ainda necessitam do leite, quando já deveriam estar comendo alimentos sólidos. Isso fala de bebês. Olha só, presta atenção. Já vou começar daí. Já é um negócio que já me aborrece já de cara. Aqueles que recolhem as crianças para que elas fiquem separadas aprendendo, num local separado, eles são muitas das vezes considerados bebês espirituais, porque não tem condições de receber uma palavra mais dura. Pode ter certeza que essa daqui não vai ser a palavra mamão com açúcar não, tá bom? Uma palavra mais, sabe, incisiva ali. Uma palavra que vai colocar o sujeito contra a parede. E aí? E agora? Faz o quê? O que você quer da sua vida? E essa vida de pecados? E a pessoa não aguenta muitas das vezes passar por uma palavra um pouco mais forte, né? Por quê? Porque são meninos, são crianças espirituais, precisam do leitinho, já deviam estar comendo alimento sólido. Eu vou abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, olha, há anos e anos e anos tem muito crente que já devia estar comendo alimento sólido há muito tempo e tá igual os velhos em banguela, sabe? Sem dente. Papinha, o leitinho, bota aqui na boquinha do velhinho, que o velhinho não consegue nem mastigar. Pelo amor de Deus, vamos crescer, vamos amadurecer. Tem gente aí que já devia estar voando, ainda fica lá, eu fui no culto, aí hoje o Senhor falou comigo, glória a Deus, aleluia. Só sabe ir no culto para Deus falar contigo? Aí quer dizer, você vai no culto para Deus falar contigo e do lado de fora você vive do jeito que você quiser. Ninguém te conhece de verdade na igreja, não é? Entendeu? Porque precisa ainda do leitinho. Precisa do leitinho ainda. Precisa do leite. Aí eu não vou nem questionar se essas pessoas estão salvas ou não, tá? Porque senão vai ser polêmica esse negócio. Como é que você tá aí? Eu não tô falando de gente de 1, 2 anos, tô falando gente de 1, 2 anos. Amém, glória a Deus. Precisa ainda do leitinho, precisa ainda de um alimento mais leve para comer. Sabe, tá naquele primeiro amor, tá na empolgação, você não entende ainda completamente a palavra. Amém. E quem já tem 10 anos? E quem já tem 15 anos? E quem já tem 20 anos dentro de uma igreja? Como eu falo, né? Isso não é uma brincadeira aqui, ó. Aqui, gente, ó. Espera aí. Porque eu não sou esse cara profissional, então. Olha aqui, ó. Bíblia. Como eu falo, a Bíblia. Tá vendo? Bíblia.
Então, tá aí o cara 15 anos, 20 anos dentro da igreja e ainda não leu a Bíblia toda. O que a gente faz com um sujeito desse? O que a gente faz com uma sujeita dessa? E aí? Aí ou o pastor ou a liderança da igreja dá uma diretriz, uma direção, uma ordenança bíblica justa. Aí os irmãos dão pinote. Os irmãos... Não, porque você não pode falar isso, porque, né? Porque Jesus disse desse jeito, porque na palavra está escrito. Mas na palavra, meu Deus, você não sabe nem o que está escrito na palavra, você não lê na palavra, você fica em casa vendo Netflix, você fica em casa ali vendo lixo no YouTube, você nem seleciona o que você vê no YouTube. Como é que vai falar com uma pessoa dessa? Eu tenho para mim, sabe? Eu estou falando agora dos pastores verdadeiros, tá? Os pastores verdadeiros. Você sabe que os pastores verdadeiros, eles são como que os garis, vou falar assim, bem claramente, os garis, os caras que trabalham com caminhão do lixo, gari, né? É a pessoa que trabalha ali para a prefeitura e varre a rua, limpa, né? Mantém ali o sistema de limpeza pública para que a gente possa andar nas ruas, né? Limpas e tal. E o cara que trabalha no caminhão do lixo, que popularmente o pessoal chama de lixeiro, eu vou falar bem claramente isso para que não haja dúvida. O pastor verdadeiro é como esse cara. Se você for ver o salário de um cara desse, até que assim, é mais ou menos, sabe? Não é tão ruim o salário não. Mas só que, presta bem atenção. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Ninguém quer ficar atrás de um caminhão de lixo, sentindo, desculpa a expressão, tá? Sentindo cheiro de merda e de podridão o dia inteiro, passando nas casas das pessoas, limpando toda a porcaria do lixo que elas produzem. E ainda assim, é só o lixeiro. Você conseguiu entender? Esse é o pastor verdadeiro. O pastor verdadeiro, né? Ele dá a vida pelas ovelhas. Se a ovelha ela fica cheia de carrapicho, cheia de sujeira, a ovelha está suja de lama, ovelha não é para estar na lama. Ovelha, Jesus é terrível mesmo, né? Eita. Fazer igual terra. Ovelha não é para estar na lama. Ai, papai, tá maravilhoso mesmo. Eita, se eu largasse Jesus, eu tô doido mesmo da cabeça. Mais do que eu já sou. Ovelha não é para estar na lama. É para estar na lama, ovelha? Aí quando a ovelha entra na lama, quem é o trouxa? Só falando assim, quem é o trouxa não reconhecido? Tô falando dos pastores verdadeiros, tá? Que tem que ir lá limpar a ovelha, deixar ela com a lãzinha bem bonitinha, dar um banho, passar um shampoozinho, um sabãozinho de coco pra lãzinha dela ficar toda branquinha de novo. Aí eu lembrei de um idiota que falou uma coisa totalmente descabida nesses últimos tempos, que deu uma polêmica danada. Você vai entender agora porque eu vou cantar um pedacinho do louvor. Aí a ovelha vai, ela precisa fazer o seguinte, ó. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, para que a lã dela fique mais alva que a neve, branquinha novamente. Tem que lavar aonde? No sangue de Jesus. E o pastor, estou falando do verdadeiro, eu vou enfatizar isso bem, porque eu estou falando do pastor verdadeiro. Não estou falando de vagabundo, pilantra, pedidor de dinheiro, que vai para o inferno. Não estou falando desse, estou falando agora do pastor verdadeiro, que conhece isso aqui, ó, que conhece Bíblia, que usa a palavra para que as pessoas sejam salvas. Estou falando desse. Você, meu irmão, que é assim, glória a Deus pela sua vida, tamo junto.
Então aí, a ovelha que se enfiou na lama, olha que nós começamos a falar de criancinhas, leite, precisa do alimento sólido, mas ainda está no leitinho. Estamos falando sobre crianças na escolinha da igreja. Olha onde nós já estamos. Ovelhas sujas de lama, mas que não deveriam estar na lama. Eu como Deus eu chamo Deus de terrível na minha particularidade, porque Ele é assim. Às vezes tem gente que está vendo esse vídeo aqui e eu vou brincar, tá? Entrou nessa live aqui ao vivo, estamos aí com 256 mil participantes dessa live agora. E aí entrou nesse vídeo por causa do título, que é o título que das crianças fora lá da palavra, da escolinha, e está ouvindo a palavra como essa. Ovelhas sujas de lama. Quem é para estar na lama? Qual bicho que é para estar na lama? Que gosta de lama? É porco. Porco gosta de lama. Ovelha não gosta de lama. Às vezes você olha umas ovelhas daquelas de montanha, às vezes você olha que a lã dela tá até meio sujinha e tal, mas porque cresceu demais. Precisa de quê? Tosquiar a ovelha. Tirar toda aquela lã, que já cresceu demais, né? Ou seja, é uma produção. A ovelha tem uma produção, tá? Preste bem atenção, você que é cristão. Ovelha tem produção. Ovelha produz. Ovelha não fica lá, tô esperando para tosquiar ou para ser morta. Não, ovelha tem produção. Ovelha tem produção e ovelha não é para estar na lama. Então, para concluir essa parte aqui, aí vai lá o pastor, o verdadeiro pastor. Dessa vez eu não estou falando de Jesus, estou falando daqueles a quem Jesus usa verdadeiramente para ajudar as suas ovelhas, né? Eu sou bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, né? E ele vai lá e com todo amor, ele cuida da ovelha, ele às vezes faz até compra para a ovelha quando está precisando. Ele vai lá, ouve as mazelas todas da ovelha, ele vai lá e ajuda no seu relacionamento, levanta o caído, fortalece o abatido e no final das contas ele é maravilhosamente só o lixeiro. Continua não reconhecido. E a glória de Cristo para nós é que o nosso reconhecimento não é aqui dessa terra. Assim como também tem palavra que diz assim, ó, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Assim como também, esquece, você meu irmão que é sincero, que é sincera, minha irmãzinha que é sincera, que está aí às vezes até exercendo uma função que não é a sua, mas por falta de gente qualificada no reino, para direcionar, o seu reconhecimento vem do alto, aqui, da luz, do alto, Jesus. Amém? Então não é uma coisa que você vai ficar assim, eu estou fazendo porque um dia Deus vai me recompensar. Se você está fazendo isso, está errado. Mas se você faz sinceramente, se é como esse lixeiro que eu usei aqui, essa analogia, né? Que passa na frente das casas, limpando toda a porcaria que as pessoas mesmas produzem. Elas mesmas produzem a porcaria do lixo delas, né? Você vai lá, coloca o lixo lá na lixeira, na frente. Tem gente que é tão porca que joga lá na frente. O lixeiro que se lasque, bota material que perfura, que corta. E aí o lixeiro se vira já profissional dessa área, que se vire. Aí esculhamba a vida todinha, esculhamba. Ele fala assim, ô pastor, me ajuda aqui, pastor, porque deu ruim. É? E por que você não faz dar bom? Por que você não faz dar certo? Por que você ainda necessita do leite ainda? Por quê? Por que você ainda necessita do leite, sendo que já deveria estar anos-luz? Meus queridos, se esse bando de gente aí
encostada no reino. Sabe, eu vou criar agora uma classe de gente. São os encostados no reino. Os encostados no reino é pior que gente aposentada. E não estou falando que os aposentados não é justo que sejam aposentados, tá bom? Não estou falando isso. Eu estou falando que são pessoas... Sabe aquela pessoa que fica encostada? Ficam encostados no reino. Tudo que é de benefício que tiver ali, o reino se torna pior que o INSS, porque ele vai ter que dar um monte de coisa. Vai ter que dar comida, em algumas vezes tem até que dar banho, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar dos adultos que fizeram um monte de porcaria com a sua vida, aí chega lá com a vida esculhambada, o reino tem que ajudar. E é engraçado que tudo que é pepino, joga para dentro do reino. Ah, o reino resolve. Estou falando de igreja, tá? Igreja verdadeira. Não estou falando de igreja vagabunda, não. Estou falando de igreja verdadeira. Aí, tem que resolver, tem que ajudar, tem que curar, tem que colocar o óleo ali, tem que colocar ali o azeite, né? Ali botar para sarar as feridas, fazer o sujeito entender, olha, pegar igual um bebezinho, sabe? Sabe essa porcaria toda? Vamos supor que a gente estivesse conversando com o filho pródigo agora, tá? Desculpa a expressão, que fez um monte de merda, fez um monte de porcaria na vida, aí chega lá, o pai abraça ele. E aí, irmãos? Ele não sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo estava errado? Ah, não, mas chegou um momento em que ele caiu em si. Isso é outra passagem que todo mundo prega diferente do que eu penso, tá bom? Ah, mas o pai, olhando ele de longe, abraçou ele, porque o pai... Deus, o Deus que eu conheço, o verdadeiro Deus, não passa a mão na cabeça de irresponsável e vagabundo. Deus não faz isso, o verdadeiro não. Não faz. Então, irmãos, são pessoas que ainda precisam do leite. Do leite. E aí? Será que a gente é leão? É pastor? É líder? Ou a gente tem a gente inclusive do agronegócio, que a gente tem umas fazendas ali de gado leiteiro, que fica aquele bando de vaca com as tetas tudo cheia de leite, esperando só os que ainda não desmamaram chegar ali. Ah, preciso de leite. Preciso de leite. E não tem fim, não tem fim. Estão sempre mamando nas tetas do reino. Pensa aí agora em políticos que estão sempre mamando nas tetas do governo. Pensa em pessoas que estão sempre encostadas, pessoas que estão sempre se aproveitando, pessoas que estão, sabe, elas nunca vão à frente, elas nunca se desenvolvem, nunca crescem. É por isso que uma das minhas maiores questões que eu tenho com algumas pessoas é o seguinte: anda, já devia estar voando, já devia estar lá na frente e ainda está aqui precisando do leitinho. Pelo amor de Deus, eu preciso que você cresça, eu preciso que você ande, eu preciso que você seja um soldado do meu lado e não um peso morto que eu tenho que carregar. Entendeu, irmão? É difícil para alguém que tem assim essa unção de Deus, esse chamado de Deus para liderar, com um bando de gente que são os encostados do reino. Será que desculpa, será que a igreja ela virou uma espécie de INSS espiritual? Eu estava lendo uma matéria, parece que o INSS aí cortou não sei quantos milhões de benefícios aí, porque um monte de gente aí que estava encostada e que a gente sabe que existe, recebendo benefício, sem ser justo. Sem ser justo. Então é muito cômodo para mim. Já vou entrar de novo nas escolas, tá? Na escolinha das crianças. É muito cômodo para mim eu me enfiar dentro de uma congregação com a minha família e chegar para o pastor de lá e falar assim: agora é tua essa responsabilidade. Esse pepino, ó, é seu, meu querido. Você não é pastor? É isso aí.
Aí o pastor vai ser nada mais, nada menos do que aquele lixeiro que a gente olha ele atrás do caminhão de lixo, passa na frente das casas, limpa, né? E, na verdade, às vezes até um sujeito anônimo que não é reconhecido. Então eu tive que dar uma pausa aqui, porque o pessoal chegou, mas continuando o raciocínio, fica tudo na conta do pastor verdadeiro. As pessoas que precisam do leitinho ainda para ser cuidadas, né? As ovelhas que se enfiaram na lama, que não deveriam estar na lama, né? Lembra? Ovelha não é para estar na lama, ovelha não é para ter sujeira de lama. Se a ovelha está com sujeira de lama, tem alguma coisa de errado. Ovelha não gosta de lama. Ovelha gosta de limpeza. Inclusive a lã da ovelha ela é limpinha, né? Não é suja. Inclusive a lã da ovelha ela serve para fazer roupas muito bonitas e que em alguns lugares ela é muito cara, custa muito dinheiro, dado o valor que tem a lã da ovelha. E se a lã da ovelha tem esse valor, imagina a ovelha para o pastor verdadeiro, entendeu? Mas não pode ter ali dentro os encostados do reino, né? Não pode. Os encostados do reino não pode existir, porque o reino, ele não é o INSS espiritual, entendeu? O reino não é um hospital de pessoas que nunca se curam. Já viu isso? Passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, o irmão está sempre com aquele problema, sempre com a mesma situação, mesma história, não se cura, não muda, não anda para frente, ou está sempre desempregado, sempre com um problema na área financeira, não anda para frente. E agora? Aí você tem que ficar sustentando os encostados do reino, Tem igrejas que elas às vezes não conseguem ir um pouquinho além, não podem ter um pouco mais de recurso para ajudar algumas pessoas a mais, porque tem sempre aqueles mesmos que nunca saem do lugar, nunca dão um passo adiante, nunca dão um passo à frente. Estão sempre dependendo dos benefícios do INSS espiritual, dos benefícios do reino, são os encostados do reino. E aí, o que você faz? Você bota para fora, você corta o benefício, faz igual o INSS, corta o benefício, corta o benefício, aí se você corta o benefício, vira vilão, e aí, aquele pastor não presta, aquela igreja ali não presta, aquela igreja ali, ela é interesseira, faz campanha, mas quando precisa... E aí, no final das contas, o pastor, né, que estamos falando aí do pastor, que é uma figura honrada por Deus, né, o bom pastor, estou falando verdadeiro, tá, como sempre, acaba saindo por mal na história, mesmo tendo feito tudo o possível para que aquela ovelha fosse tratada. E na verdade tem muitos aí que são, sabe, aquela imagem do lobinho, a imagem de que tem um lobinho assim e por cima tem assim uma capinha de ovelha, aí parece bem bonitinha a capinha de ovelha, mas por aqui é um lobo, bem com os olhos assim, ou então assim, com o olho assim, Então o que acontece? Ovelha não gosta de lama, ovelha que está suja de lama tem alguma coisa de errado, tem que ver, para limpar essas ovelhas, né? E ovelha que quer ser limpa também. Não pode haver, gente, não pode haver os encostados do INSS espiritual, não pode, irmãos, não pode. Olha, você que é líder também aí, que está vendo esse vídeo, dá uma investigada direitinho, sabe por quê? Os recursos que o Senhor Jesus dá para a igreja, olha, eu vou usar a palavra, tá? Na palavra está dizendo o seguinte, que ele dá a semente ao que semeia. Poxa, você está semeando e nada de frutificar. E nada de crescer, pelo menos um brotinho ali, sabe um brotinho bem pequenininho, não cresce nada.
E só venha a nós o vosso reino, nada é só sugar. Tem até uma marca eu acho que é aqueles negócios que suga o ar, né? Que quando frita alguma coisa, alguma fritura, esqueci o nome daquilo, que fica sobre o fogão, que a fumaça com gordura vai para ali, aquilo suga, né? Só sugar. E aí, é justo isso? É justo? E no final das contas, aquele pastor verdadeiro, né? Sempre reiterando que assim, ó, suou a camiseta, que deu da sua vida, fez das tripas coração, para que aquela falsa ovelha fosse curada, restaurada e também começasse a produzir. No final, um cara desse, ele ainda sai por ruim, ele ainda sai por errado. Tem muitos ministérios por aí de pastores verdadeiros que foram frustrados por causa de uma gente ordinária assim, uma gente sugadora assim, uma gente mal acostumada assim. É por causa de uma gente assim que muitos ministérios são frustrados. Porque às vezes o cara não aguenta, ele sucumbe ao desânimo, sucumbe ao aborrecimento, ele sucumbe porque às vezes o cara se doa, só que dentro da casa dele começa a ruir o ministério principal, que é a casa dele. Ele começa a viver demais para a obra, da obra, né? E para a obra, aí começa a alimentar as ovelhas, alimentar. Quando chega daqui a pouco, não tem mais como, acabou a casa dele. Então, encerrando esse grande parêntese aí do pastor, da figura do pastor verdadeiro, né? Que a gente começou falando e eu não vou terminar ainda, tá? Tem muito assunto para falar sobre as crianças, que infelizmente é uma parte também não compreendida, né? Da igreja de hoje, que eles pegam e falam assim, ó, vai lá, tá na hora da palavra, vai lá com a tia. Vai com a tia da igreja, vai com a tia, com a irmã, né? E a irmã também que segura o pepino lá, porque às vezes o moleque ou a menininha também não é fácil não, né? Aí o pai e a mãe que não aguenta segurar, aí leva para a igreja e a igreja tem a obrigação, né, de educar. Tá errado, tá bom? Deixa eu só encerrar essa parte do pastor. Então você, meu irmão, que tem esse ministério também de liderança, de liderar pessoas, de cuidar de pessoas, e tá vendo aí que tem os encostados do reino, que no final das contas você vai ser considerado somente o lixeiro, aquele que tá lá atrás do caminhão de lixo, que ninguém quer ser aquilo ali, ficar o dia todo correndo atrás de um caminhão de lixo, sentindo cheiro de lixo, de coisa podre o dia inteiro, e no final das contas ainda não é reconhecido. Escuta uma coisa, o teu reconhecimento vem do Senhor, amém? Essa é uma resposta para você, o teu reconhecimento vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, o meu reconhecimento também vem do Senhor, amém? Não se entristeça, mas peça direção a Deus para que você não fique também sendo o INSS de um bando de gente vagabunda que não quer trabalhar, não quer mudar, não quer ser transformado, um bando de ovelha que está na lama e não quer se lavar. Aí não tem como, né? Aí não tem como. Então agora essa parte do pastor aí, verdadeiro, acredito que o recado foi passado. Vamos entrar agora novamente na parte da criança, né? A criança na igreja, na escolinha. Eu vou abrir aqui no livro de João, dá uma olhadinha lá no livro de João 6, deixa eu botar aqui a caneta. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu estou aqui no livro de Atos. João 6, 19, peraí. Deixa eu achar aqui, João 6. Vou tentar ler rapidinho. Ler Bíblia é isso, tá? Quem achou que eu só pegava versículo isolado, né? Tem gente que gosta de falar demais. Tem esse aqui, ó, a língua
Maior do que a minha cabeça é grande. A língua da pessoa é maior do que a minha cabeça, maior do que o meu corpo inteiro. Eu tenho 1,85 m. Olha como é que essa língua é grande. Vamos lá. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e a grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Detalhe, tá, irmãos? Eu gosto muito da palavra de Deus, porque é o seguinte, ela seguia Jesus por causa de quê? Os sinais que operava sobre os enfermos. Interesse. Bom, interesse. A maior parte das pessoas, eu amo Jesus. Mentira, mentira. Vai para Jesus por interesse. A maior parte dos seres humanos vai para Jesus por interesse. Porque Jesus me salvou. Jesus salvou porque você está fazendo besteira e ele sabia que você ia para o inferno e você correu para ele porque sabia que estava indo para o inferno. Por interesse, de se proteger. Tá bom? Receba. Então, operava sobre os enfermos, por causa dos sinais. Ele curava um monte de gente. Vamos lá, junto com esse cara aí vai curar também. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Vou fazer um paralelo com outra palavra que eu já falei aqui, ele dá a semente ao que semeia. Irmão, quando você serve a Jesus de verdade, quando você tem a provisão que não é sua, vem de Deus, você tem condições de dar alimento a quem te procurar. A quem te procurar. Eu tenho pessoas, que são pessoas formadas, tem até, na área da medicina, não vou citar nomes, que aprendem comigo, porque eu sou melhor, porque eu sou mais estudado que eles, longe de mim. Só que sobre mim está Ele, a luz do mundo. A luz do mundo. Então, quando você tem a luz de Cristo em você, Cristo ilumina, tá vendo aqui, ó? Tamanho dessa cabeça, ó. Olha o tamanho. Cristo ilumina tudo isso aqui, para que quando chegar aqui, venha sair água viva, venha sair luz. Então, quando você serve a Cristo de verdade, aqui a pergunta: onde compraremos pão para esses comerem? Dá vocês de comerem. Se você é iluminado de verdade, você serve a Jesus, você tem condição. E se não tiver condição, hora que Deus faz milagre. Pode ter certeza que Deus faz. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Deixa eu falar uma coisa para você. Perto de mim e perto de... esse rapaz, vamos supor que esse rapaz tivesse aí uns 10 anos, 12 anos. É considerado criança para nós ou não é? Seria hipócrita se eu dissesse que não. É considerado criança. Eu tenho filho de 16 anos. Para mim também ainda é considerado criança. Aí, presta bem atenção. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Presta atenção, nem os discípulos, nem os discípulos, naquele momento estavam preparados. Não estavam preparados. Então tem que virar para o Senhor para experimentar. E aí, o que nós vamos fazer? Não estava. Quem é que estava preparado? A criança. A criança. Isso. A criança que foi retirada, que tinha que ser retirada do meio da multidão porque poderia atrapalhar a palavra. A criança. A criança que deveria ser retirada lá do meio da multidão, porque ela poderia, sabe, ficar...
falando besteira ali no meio, incomodando, falando um pouco alto, vai atrapalhar o Senhor falando. A criança era a única preparada ali, a única que tinha com o que o Senhor operar aquele milagre era a criança. E hoje o que a gente faz? Eu não. Também discordo disso e por isso Deus me tocou para falar a respeito desse assunto. As igrejas pegam e retiram as crianças dos cultos. Na hora da palavra, a criança é retirada lá para a salinha. Vai lá aprender com a tia. Deixa eu falar uma coisa que talvez você já tenha escutado ou talvez... E assim, eu vou falar uma coisa que... pode ser que você nunca ouça nos púlpitos por aí, tá bom? Eu não estou falando porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu tenho visto, acompanho pregações e mais pregações, analiso pregações de pastores grandes, pastores pequenos, e eu não vejo esse tipo de coisa sendo falada. A igreja não tem obrigação de educar seu filho. A igreja, meu irmão, minha irmã, não tem obrigação de educar sua filha. Não tem. A responsabilidade de educação é dos pais, da mãe e do pai. Mas é mãe solteira, é pai solteiro. Não interessa. Essa obrigação não é da igreja. Estão despejando as crianças para que a igreja eduque e a igreja não tem a obrigação de educar. Presta atenção no que eu estou falando hoje. O colégio, mas o colégio vai formar um cidadão. O colégio não tem obrigação de educar. É por isso que o Estado está abraçando as crianças com pautas, com doutrinação. A verdade é essa, o Estado está abraçando com doutrinação. Não sou de direita nem esquerda, mas eu tenho que falar abertamente aqui, com pautas esquerdistas, doutrinando as crianças, tá? Com viés sexual, sexualizando as crianças desde antes do tempo. Por quê? Porque os pais não querem mais educar as crianças. Os pais, as mães não querem. As mães querem ficar... Deixa eu ver aqui. Eu ia pegar o outro computador aqui, mas eu não vou fazer isso porque tinha que ter um outro celular aqui. Eu filmo no celular. Mas vamos supor que isso aqui... vou pegar aqui rapidinho. Vamos supor que isso aqui fosse o celular. As mães querem ficar no celular. As mães querem ficar na porcaria do celular. Os pais querem ficar na porcaria do celular, do TikTok, do raio que o parta. E não querem mais educar as crianças. O que fazem? Despejam as crianças na escola. E o professor que já está por aqui, você acha que ele vai educar o seu filho ou vai fazer o que o PNE, que é Programa Nacional de Educação, está mandando? O que o Programa Nacional de Educação está mandando talvez não seja muito legal para o seu filho que é cristão. Você acha que o sistema de doutrinação, não vou falar nem só do Estado aqui, mundial, como é que funciona? Através das escolas, através das propagandas. Pensa como Satanás é inteligente. Ele fica entretendo os pais na porcaria do celular. Aí o pai, que às vezes não tem nem onde cair morto, mas dá um jeito, arranca dinheiro das calças, a mãe, e dá um celular potente para a criança. A criança já começa no celular. Já começa vendo o videozinho do TikTok. E aí, para completar, ela vai para uma escola que doutrina ela, que coloca viés ideológicos totalmente contrários à palavra de Deus. E aí, essa é a educação de hoje, meus queridos. Essa é a educação de hoje. Por isso que essa geração que está aí não presta. Por isso que essa educação que está aí é uma educação onde vale primeiro o meu, primeiro para mim e o resto que se lasque. Então, a igreja não tem obrigação de educar o meu filho ou a minha filha. O colégio não tem a obrigação de educar o meu filho ou a minha filha. E se eu insistir nisso, na igreja, talvez eu não teria uma educação
tão firme na palavra, como eu estou mostrando aqui, tá? Quanto Jesus gostaria, estou falando de mim, quanto Jesus gostaria. E no colégio, totalmente o contrário também. Totalmente o contrário. Sabe por quê? Porque no colégio estão doutrinando as crianças, jovens e adolescentes. Eu passo pelas ruas ali, crianças, assim como esse rapaz, ó, quem estava preparado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Filipe respondeu: 200 dinheiro e pão não bastarão. Um deles tampouco. E o seu discípulo André, Simão Pedro, lhe disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Ele era o único preparado ali, a criança. Eu vejo tantos jovens, tantos rapazes aí pela rua, tudo de mãozinha dada, irmãos. Tudo namorando. Não tem nem onde cair morto. Tudo para produzir os bacurizinhos para os trouxas dos avós, que são os pais, criarem. E é o que nós temos visto hoje. Aí depois isso desemboca onde? Depois que a coisa já está feita. Quando muito, dentro da igreja. Aí o lixeiro tem que resolver. Ah, mas as pessoas não são lixo. Eu não estou falando que as pessoas são lixo. Quem acompanhou o vídeo até agora entendeu a analogia. Aí o pastor, que é considerado o lixeiro espiritual, tem que resolver. A pessoa escolheu uma boa vida toda. Deixou o sistema criar o seu filho ou a sua filha. Aí larga lá na igreja. Vai para a escolinha. Vai para a escolinha, vai com a tia lá. Que Deus abençoe. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Ai, Jesus, pega ele. E agora? Aí a gente vê aqui que nem os discípulos aqui estavam preparados. Não estavam. E quem é que estava preparado aqui? A criança, o jovem ali, aquela criança considerada por todos um descartável. Um descartável igual hoje estão considerando as crianças descartáveis na igreja. A igreja, a criança é a igreja amanhã. Elas vão nascer amanhã, elas vão sair de um buraco e bom, nós somos a igreja hoje. Não. As crianças estão aí hoje. Acorda, igreja. A igreja também são as crianças hoje. Se não ensinar as crianças hoje, não parar com essa coisa de tirar as crianças do culto para ir assistir a aulinha de pintar desenho. A igreja está enfraquecendo ao longo do tempo por causa disso. Nos Estados Unidos, tiraram o Deus das escolas. Não pode mais se falar em Deus. Pelo contrário, depois das aulas, eu estava dando uma pesquisada, tem um folderzinho que circula lá e tem convites para aulas. Olha, pesquisa, não acredita no que eu estou falando não, tá bom? Acredita não. Pesquisa aí. Para aula de satanismo, irmãos. Aula de satanismo. Tem lá um diabinho lá que eles tentaram criar um diabinho bonitinho. Tem, vermelhinho com chifrinho, mas só que com a imagem infantilizada. Tipo aquela coisa da meio parecendo com de Turma da Mônica, assim, sabe? Estilizado. Convidando as crianças para aula de satanismo. Tipo assim, ei amiguinho, que tal aprender um pouquinho com seu amigo Satanás? Exatamente isso. E aí as crianças hoje, na igreja, estão sendo retiradas dos cultos. Qual que você acha que vai ser esse final dessas crianças? Vão ser homens, varoas e vareias de Deus? Não vão ser, irmãos. Para a tristeza de quem conheceu o evangelho verdadeiro, não vão ser. As crianças estão sendo retiradas dos cultos para deixar os pais à vontade, que também nem estão crescendo em Deus porcaria nenhuma. Porque se estivessem crescendo em Deus, cada um evangelizava, cada um ia para a rua ganhar almas, e eu não vejo isso, tá? E antes que alguns engraçadinhos aí pensem, né? Eu não falo daquilo que eu não pratico. Tomou, papudo? Para a glória de Deus, não minha. Eu não falo daquilo que eu não pratico. Quem me conhece no trabalho, quem me conhece na rua, sabe da minha postura.
Na minha casa, o que eu mais cobro é sobre Jesus, é sobre a palavra de Deus, sobre organização, sobre viver para Deus, sobre levar isso aqui, ó, a sério, levar a palavra de Deus a sério, levar a palavra de Deus a sério. Nós não estamos no tempo de brincar. E aí eles pegam e tiram as crianças e levam para um lugar mais divertido do que ouvir a palavra. Dá para entender um troço desse? Dá para entender um negócio desse? Não tem como. Se aqui no meio dessa multidão toda ali, né? Que até Filipe diz assim, ó, 200 dinheiro de pão, pensa bem, hein? Não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Nem 200 dinheiro seria o suficiente para que aqueles lá comessem. E aí quem é que estava preparado? Em Marcos, o Marcos que é um inscrito aí do canal, glória a Deus pela sua vida, tá, Marcos? Eu tinha postado isso no meu WhatsApp hoje. Eu sempre coloco uns assuntos assim que normalmente não se fala por aí, e Deus tem me dado essa direção, glória a Deus por isso, isso não vem de mim, tá? E eu falei e o Marcos me respondeu lá no WhatsApp, e ele falou exatamente sobre isso, né? E aí, por isso eu também peguei essa passagem aqui, glória a Deus pela sua vida, tá, Marcos? Que é sobre essa criança aqui, o jovem aqui, ó, o menino. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Quem poderia imaginar? O menino, a criança, que deveria ter sido retirada dali, porque ia atrapalhar a palavra. Mas olharam lá e viram que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí? O único preparado. E se hoje, vou fazer uma pergunta aqui, e se hoje as igrejas estão retirando a oportunidade, a única oportunidade de Deus de mudar essa igreja ainda hoje, que amanhã a Deus pertence. E segundo alguns acontecimentos, talvez nem a Deus, porque o mundo jaz no maligno. Então, se hoje a igreja está retirando essa possibilidade de Deus consertar a própria igreja, retirando as crianças da sala principal, né? Eu acho até engraçado, tem alguns pastores grandes aí que chamam da nave. Eu acho que é os alienígenas que vêm buscar eles, né? Jesus não, porque as igrejas deles são tão grandes, irmãos. Você sabe o que é 5.000 pessoas sentadas? Tem camarada aí que tem igreja desse tamanho. É uma nave, é para encher os olhos. Você fica assim, meu Deus, Jesus. Aí olha aquelas luzes todas, olha aquele negócio. Tem umas que tem até um negócio redondo, gigantesco assim na cabeça da pessoa, que é para impressionar os incautos. Alguém disse assim, ó, o evangelho que eu prego não consiste em palavras de persuasão humana. Não consiste em palavras de persuasão humana. E isso é o quê? Persuasão humana. Você faz todo um aparato para que as pessoas gostem de vir no seu culto. As pessoas ficam olhando assim, até esquecem a pregação é a cereja do bolo, porque também tem um cara muito bem preparado lá, mandando a palavra baluda para cima de você, e que no final você vai doar até as calças, porque você vai doar. Essa palavra vai mover o seu coração, pode ter certeza disso. Preste atenção numa coisa que eu vou ensinar para você agora, se você tiver humildade para aprender. Preste atenção. Ao longo dos anos, Deus tem me dado esse discernimento. Quando você está num ambiente, tá? Como eu estou falando de persuasão humana, ó, a minha mãozinha aqui, ó, sobre a cabeça aqui, ó. Persuasão humana, sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e em parte isso é verdade, tá? Persuasão humana. O que acontece? Quando você está num ambiente, irmãos, controlado por demônios, muitas dessas igrejas grandes, presta atenção no que eu estou te ensinando, são controladas por demônios. É exatamente isso.
Porque a troco de quê? Satanás iria causar um investimento tão grande, de tão alto padrão, para que todo mundo sentasse confortavelmente, parece que está melhor do que o mais alto padrão de cinema que existe nessa terra. Parece até que em algumas igrejas parece que está assim, dentro do Taj Mahal ou dentro de alguma coisa de Dubai, porque o negócio é um investimento sinistro, irmão. O negócio é pesado, é indigesto. Aí o pobre entra lá, viúva pobre não pode ter lá não, porque o negócio sabe? É a galera ali, ó, sabe? Uma camisa furrequinha dessa daqui, ó. Isso aqui é nada perto daquilo lá. Isso aqui é lixo, isso aqui é papel higiênico para eles. Suas roupas, seus sapatos são, sabe? Então, persuasão humana está lá dentro do ambiente controlado por demônios. E como é que esse ambiente controlado por demônios vai ser influenciado, tá? Como é que o reino de Deus vai ser tomado à força se nós estamos tirando a força que são as crianças hoje de dentro do culto, jogando eles na salinha. Jogando eles na salinha para eles aprenderem a pintar bonitinho. E aí? Como proceder então? Se eu estou lendo aqui nessa passagem aqui, ó, é o que estava preparado, o único que estava preparado aqui, ó. Eles fizeram um cálculo ali meio rápido ali, meio barro, meio tijolo, dizendo que 200 dinheiro não seria bastante. Aí, aqui. Tá aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha o que é isso aí para tantos. Presta atenção, que Deus está me dando aqui agora. Se você olhar, o que é isso aí para tantas pessoas? Entenda, às vezes estamos tirando, eu não, né? Essas igrejas aí que estão fora da palavra, segundo o que eu estou ensinando aqui, segundo o que nós estamos vendo na palavra. Não é isso que Jesus ensinava, tá bom? Você nunca viu escolinha para crianças na Bíblia. Você nunca viu escolinha para crianças. Eu, pelo menos, li a Bíblia a vida toda. Eu nunca vi discípulos separando criança para não atrapalhar a palavra. Eu não vejo. Se vocês verem aí, por favor, me chama de mentiroso, vagabundo. Pelo amor de Deus, faça isso. Me mostra o versículo e a passagem também, por favor, e o livro, que eu faço um vídeo de retratação aqui, tá bom? Mas até então eu nunca vi. Então aí, olharam lá, mas o que é isso para tanto? O que é isso para tantas pessoas? O que é isso para tantas pessoas? 5 pães e 2 peixinhos não dá nada, tem uma multidão aqui enorme. Como é que você vai alimentar tanta gente? Preste atenção. Isso era tudo. Sabe essa força que nós estamos... Eu não, desculpa, eu me coloco nesse lugar, infelizmente, né? De quem está errando assim. Essa força que está sendo dispensada nas igrejas, de se ensinar a verdade, de ser ensinada a também vestir a armadura, porque essa é a igreja de hoje. Esse descarte das igrejas é tudo o que Jesus precisa para mudar a história. É tudo que Jesus precisa para mudar vidas e mais vidas e mais vidas. É tudo que Jesus precisa. Vou além, para saquear o inferno. Você imagina um monte de crianças ungidas, cheias do poder de Deus. Qual é o impacto que isso pode ter na igreja? Qual o impacto que isso pode ter? Isso é tudo o que Jesus precisa. Tudo. E aí as igrejas estão fazendo o quê? Descartando essas crianças. Vai lá para a escolinha, que é a tia, que Deus abençoe a tia também, né? Que Deus ajude a tia, porque tem uns aí que, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Tem uns aí que só... E tem que ser o sangue de Jesus puro, tá?
tiver alguma mistura ali, já não aguenta também não. Não aguenta mesmo não. Tá? Então, tudo que Jesus precisava ali, era só aquele menino lá, que tinha uns peixinhos e uns pãezinhos ali. Tudo que ele precisava era só aquilo, mais nada. Nenhum dos adultos, dos milhares ali, vamos dizer, tinha aquilo que Jesus precisava. Preste atenção. Olha só, deixa eu te mostrar quem é que está fazendo isso, para você ter ideia. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa ele passar aqui para você ver. Quem está no banheiro? E aí? Já lavou a mão? Não demora. Deu, já deu, desliga a torneira. Secou a mão? Hã? Passa aqui. Tá demorando demais. Tá, vou secar meu braço. Vamos. Que? Ó quem tava fazendo barulho no banheiro lá. Esse camarada aqui. Tô falando das crianças. Você acha certo retirar as crianças do culto? Retirar elas? Tá fazendo culto? Não, eu tô gravando um vídeo sobre as crianças. Na escolinha ou lá dentro do culto. A escolinha é legal? Sim. E você prefere o quê? Tá na escolinha ou tá dentro do culto ouvindo a palavra? Eu prefiro estar na escolinha quando eu chego lá. Por quê? É porque eu não gosto de ficar só lá no culto. Eu fico cansada de ficar ali. Mas aí se eu botar um filme bem legal de Vingadores ou um desenho aqui de 2 horas, você não vai ficar quietinho vendo desenho? Não vai achar legal? E eu vou. Você não acha divertido quando tá aqui vendo um desenho bacana aqui? Sim. Então por que quando era para ficar no culto, quando for para ficar no culto, você não acha tão legal assim? É porque Você acha certo ou você acha errado você ficar quietinho ouvindo a palavra? eu fico cansado de ficar em pé. Não, lá não fica em pé. Fica em pé só na hora da palavra, mas depois você fica sentado lá com o papai e com a mamãe. Então, qual que é o certo? Retirar o Samuel, botar para a escolinha, ou o certo é o Samuel estar com o papai e com a mamãe vendo a palavra lá direitinho? Botar na escolinha. Não, o certo não é botar na escolinha não. Mas eu prefiro isso. É que você prefere, olha para mim. Você prefere uma coisa, mas o certo não é o que você prefere, entendeu? Tá. Mas pai, por que eu não posso? O quê? Ficar na escolinha quando eu chego. Por quê? O certo, eu estou explicando aqui justamente isso na palavra aqui. O certo não é ficar lá separado na escolinha. O certo é as crianças aprenderem exatamente o que os adultos estão aprendendo. A palavra, normalmente. Ela não tem que ser separada para ir para uma escolinha e aprender só a pintar, a desenhar. Você desenha em casa? Sim. Você pinta em casa? Sim.
Você sabe ler? Sim. Você sabe escrever? Sim. Sabe? Sim. Então por que você precisaria ir lá para a escolinha para fazer as mesmas coisas que você faz aqui e você já sabe fazer tudo isso? Não é certo você ficar lá e ver a palavra? Ouvir a palavra? O certo é esse, não é? Ou você acha que é certo você sair dali só para você ir para um lugar mais legalzinho, que você acha mais legalzinho, e você deixar de ouvir a palavra que todo mundo ouve? Sabe por que eu vou lá na escolinha? É porque eu gosto da minha professora. Tá, tudo bem. Você gostar da sua professora não quer dizer que é o certo você ir para a escolinha, entendeu? O certo é o quê? Você ouvir a palavra ou você ficar fazendo desenho? Ouvir a palavra. Ah, que tristeza, né? O certo é o quê? Ouvir a palavra. Fala direitinho. Ouvir a palavra. Ouvir a palavra? Entendi. Então tá bom. Obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado. Você pode me dar um dinheirinho? Eu vou pensar no seu caso depois. Deixa minha carteira aí. E aí? Achou que eu ia ser hipócrita e ia não gravar ele falando isso? Viu a nossa conversa aqui? Qual que é o certo, irmãos? Qual que é o certo? O certo é ficar lá na escolinha? Ah, mas eu gosto da minha professora. Às vezes, assim, a gente, ou você, a gente pode até ficar um pouco constrangido, né, já tem aquele horário que já sabe que as crianças vão para a escola. Mas você, pai, você, mãe, você tem o direito de dizer, não, né, meu filho vai ficar aqui, tá com a gente. Amém, glória a Deus, é isso aí. E ensinar ela da maneira certa. Você achou que eu ia ser hipócrita de dizer, de mostrar e assim, induzir ele a dizer uma coisa que ele não quer dizer? Você viu que ele tem a personalidade dele? Ele tem 6 anos, irmãos. Tem 6 anos. 6 anos. Já sabe o que é. Já sabe o que é certo, já sabe o que é errado. Você viu que no coração da pessoa, ela quer aquilo que é mais legal. Ela quer aquilo que ela gosta. O que está sendo ensinado para as nossas crianças, né, dentro das congregações? A ela gostar das coisas legais. Está ensinando também a palavra de um jeito lúdico. Amém? Mas o ideal não é isso. O ideal é que fique dentro do culto. O ideal é que aprenda como deveria aprender todo mundo. Porque se esse jovem aqui, essa criança aqui, tivesse separada, uma multidão de gente teria morrido de fome. Teria morrido de fome. E aí? Viu o que ele falou? Eu gosto da minha professora. Eu gosto da minha professora. Então, como eu falei, só que aqui em casa a gente age diferente, irmãos. A gente não admite que ninguém, nenhum outro ser, né, eduque os nossos filhos. Nós temos essa responsabilidade de educar nossos filhos. Sabe por quê? Viu que já tem personalidade? Você sabia que até os 7 anos, de 6 aos 7 anos, está sendo a formação do caráter? Após isso, obedece só por imposição, mas não por razão, não por obediência mesmo. O caráter está em formação, tá? A personalidade está em construção. E você sabe que o caráter, ele é um fruto do meio em que você vive. Você entendeu agora por que essa sociedade está esse lixo do jeito que está? Porque tudo é vídeo, tudo é porcaria de tudo que é influência ruim que tem para um lado e para o outro. E aí o caráter está pegando toda essa geração que o caráter está sendo formado e está o resultado que a gente está vendo aí. Uma geração ruim, de mente, de coração, de tudo, que não está prestando para nada. Uma geração que não está andando para frente. Uma geração que está atrasando esse mundo. E falando do mundo espiritual, é uma geração que está atrasando a volta de Jesus. Porque o evangelho do reino
Não está sendo pregado, não. Não está sendo pregado mesmo. Não está. O evangelho do reino não está sendo pregado. Então esse menino aqui era o único que estava preparado no meio dessa multidão. Era o único. Então, voltando ao raciocínio, irmãos. Esse rapaz, esse menino aqui era o único preparado. E se ele tivesse sido retirado pelos discípulos dali? O que ia acontecer? Aquela gente ia toda morrer de fome, né? Claro que não, né? Jesus não ia deixar, mas pensou? É isso que tem sido feito com as nossas crianças. É isso que tem sido feito com as nossas crianças. Na escolinha, não estão fazendo lavagem cerebral, né? Levando para o reino das trevas, nada disso. Estão tentando fazer um trabalho justo e honesto, sincero. Mas, sinceramente, não é o padrão. Não é aquilo que Jesus gostaria. Vamos para outro texto? Vamos para outro texto? Mateus 19. 24. 21, 20, Mateus 19, bem conhecido aí, né? Do 13 em diante, rapidinho aqui, ó. Para você que não está acostumado a ler a Bíblia, esse vídeo tá ruim para você. Eu sei, eu entendo você. Mas escuta. Se você não conhecer a palavra, Satanás vai te enganar, tá bom? Satanás vai te enganar, como tem enganado, tá bom? Satanás tem enganado usando isso aqui, ó, palavra, tá? Se você não conhecer, não sei se dá pra ver aqui, eu vou botar de cabeça pra baixo, tá vendo aqui, ó? Tudo rabiscado, ó, olha aqui, ó. Isso aqui é de ler e sublinhar. As criancinhas, isso é uma epígrafe, tá? Epígrafe não existe nos originais, tá bom? Dá uma pesquisada aí. Epígrafe é o que eu acho que ali seria dentro daquele texto. Eu vou, o título é tal coisa, pronto. Mas dá uma investigada direitinho o que é epígrafe. Vamos lá. E trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Primeiro ponto. Fizeram certo. Trouxeram para Jesus. Levaram para dentro do culto. E quem deveria? Não, pode vir, pode trazer que, né? Vamos assistir aqui. Deus abençoe. Vamos sentar aqui, irmão. Vamos ali, tá? E às vezes a criança vai chorar. Se for bebezinho de cola, então vai berrar. Continua no culto, irmãos, continua pregando a palavra, vai, se tiver condição, vai um cantinho mais afastado só, mas continua, irmãos, continua no culto. E os irmãos, a igreja que se incomodar com isso é porque não aprendeu a ser igreja, que igreja é isso, é conviver junto, é estar em comunidade. Vai perturbar um pouquinho o ouvido? Vai, é normal, são crianças. Tira que leva para a salinha porque está incomodando, está enchendo o saco. Você não viu, não? Eu conversando com meu filho aqui, você acha que eu ia cortar o vídeo, eu ia editar, eu ia tirar o que ele pensa? Não. Nem pensar. Eu seria mais um hipócrita igual todo mundo. Então, trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Ou seja, eles trouxeram para dentro do culto para que eles estivessem ali, né, um contato mais próximo de Jesus. E quem deveria estar ajudando esse processo a acontecer melhor foi quem mandou retirar dali. Dá para entender um negócio desse? Foi quem mandou retirar dali. Não, ó, leva lá para a escolinha que lá a tia tá, ó, dando uma aula chupeta. Esse é o certo, irmãos? É o certo? É o correto? 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos
e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Novamente, Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Estão impedindo as crianças de virem a Jesus, irmãos. Estão impedindo as crianças de virem a Jesus e vão pagar caro por isso. Vão pagar caro por isso. Nem os discípulos tiveram discernimento na hora ali. Então, irmãos, você, meu irmão, minha irmã, que trabalha na escolinha da igreja, que é uma dessas pessoas que ficam lá com toda a sinceridade, não está tendo sabedoria. Essa palavra está dizendo o contrário. Jesus está mandando deixar ali. Vocês estão pegando e botando para escanteio, sendo que eles também têm condições de ser jogadores da elite. Também tem condições. Quantas vezes a gente vê na palavra, quando um povo ia ser atacado, quando todos tinham que se preparar, todos tinham que se preparar, inclusive criança, inclusive jovem e criança, todos. Por quê? Estava havendo um tempo de perigo, estava havendo um tempo de guerra, um tempo onde eles iam ser atacados. E aí? E aí você está desperdiçando uma força que poderia estar somando no resultado final para a igreja partir para a glória, para a igreja partir com Cristo. E aí como é que vai fazer se as crianças estão lá na escolinha? Como é que vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Jesus mandou deixar eles virem. Os irmãos estão pegando e botando na escolinha. E aí? Como é que vai fazer isso aí, irmãos? Como é que vai ser? E ainda diz aqui, ó, porque dos tais é o reino dos céus. Tem outra palavra que diz, né, que se não vos fizerdes como criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. E agora? As crianças que estão sendo colocadas de escanteio nas escolinhas das igrejas, na verdade, quem está colocando elas lá, deveriam ter elas como exemplo para conseguir entrar no reino. Conseguir entrar no reino. Lembra lá no início dessa série aí, que vai ver uma série, não vai ter jeito, que tem alguns vídeos, que eu coloquei lá, que Paulo falou? Estão necessitando ainda do leite ainda. Já devia estar com alimento sólido, ou seja, o coração já deveria estar um coração amadurecido, né? Não entendeu, igual os discípulos aqui, não entenderam. Estava afastando as crianças, estava afastando elas. Olha, chega para lá, não, espera aí, ó. Aqui, ó. Leva esse menino para lá, que está chorando muito aqui, está atrapalhando o pregador. Aqui, o pregador mandou trazer. E agora? Tá todo mundo errado ou eu tô falando besteira? Às vezes eu tô falando besteira, não sei, né? Pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem aqui. Como muita gente que usa a palavra para falar bobagem, ensinar asneira, ensinar fezes líquidas dentro da cabeça dos outros, que vira vaso sanitário espiritual, né? Aí talvez dá até para entender as pessoas, vaso, é terra, vaso, todo mundo é vaso. De que a gente não sabe, né? Ou talvez até saibamos, né? Tudo é vaso, recebe vaso, recebe o quê? Fezes espirituais, é isso, fezes espirituais. Fezes líquidas espirituais. É o que está sendo colocado na cabeça dos vasos, dentro dos vasos, que o Espírito Santo não é. O Espírito Santo não mandou fazer isso. O Espírito Santo que eu conheço, que você que está vendo esse vídeo é sincero, conhece, não está mandando fazer isso aí não. Vamos fechar com outro texto aqui, que é o mesmo, né? Só tem outra referência, Marcos. Só para ver se tem ali alguma... 10, 14, 11, 34,
17, 14. Aqui, essa aqui, por isso que é bom você às vezes ler em outras referências também, que é interessante, ó. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Irmãos, olha que interessante. Eles traziam para que lhes... Vou fazer uma bolinha aqui em volta, como eu sempre faço. Para que lhes tocasse. Desculpa. Jesus vai tocar nas criancinhas lá dentro da escolinha ou no culto? Ah, mas o Espírito Santo, ele é onipresente. Legal, isso é uma desculpa esfarrapada para continuar fazendo errado, tá? Traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Quem? Jesus. E como é que Jesus vai tocar se você está separando os meninos? Separando as crianças? Jesus vai tocar como? Aí imagina Jesus lá esperando, braços abertos, as criancinhas. Aí Jesus, de braços abertos, fica olhando você. Trouxe as criancinhas para a igreja. Aí as criancinhas passando, Jesus assim de braço aberto. Jesus de braço aberto. Jesus de braço aberto. Jesus de braço aberto. E as criancinhas foram lá com a tia da escolinha. Que é uma pessoa sincera, com certeza. E aí? Está entendendo o que Deus está falando? Jesus quer tocar nessas crianças. Elas não são o amanhã da igreja, elas são a igreja hoje. As crianças são a igreja hoje. Eu achei de suma importância essa palavra que Deus me deu para falar aqui nesse vídeo, porque estão fazendo isso há anos, há décadas. Há décadas estão retirando as crianças do culto. Preste atenção, isso é uma coisa maligna. Ah, mas não é, porque na minha igreja é um trabalho abençoado. Amém, irmãos, amém. Glória a Deus pela sua congregação. Mas presta atenção, Satanás é inteligente. Você acha que a maior parte da destruição moral, a destruição moral que está acontecendo nessa geração degenerada, Satanás está atacando aonde? Na base, nas crianças. Você acha que os aplicativos tipo TikTok estão aí influenciando, viciando as crianças? É para quê? Para quê? Porque ele sabe que Deus tem nessas crianças também uma fortaleza. Está escrito que aqui trouxeram para que Jesus os tocasse. Quando Jesus toca, até uma criança vira uma arma poderosa nas mãos de Deus. Uma criança vira uma arma poderosa nas mãos de Deus. Aí tem uma geração degenerada que só quer saber de funk e sacanagem. Crianças com 12 anos, 11 anos, de mãozinhas dadas na rua, beijando na boca. Muitas das vezes até foram crianças que participaram da escolinha. Mas aí que tá, né? Elas participaram da escolinha, não foi do culto. Seus pais levavam para o culto, mas desaguavam ela, despejavam ela, descartavam lá na escolinha. Porque nem em casa tinha paciência para cuidar, para doutrinar, para educar. Você viu aqui minha conversa com meu filho aqui? 6 anos. Ele já tem a personalidade delezinha, já está sendo formada, já está nos finalmente ali. E você viu que eu levei ele na conversa, não malignamente, mas até o entendimento, onde ele teve que admitir que o que ele gosta não é o ideal. Qual é o certo? Você lembra da pergunta? Ouvir a palavra ou ser retirado para a escolinha? Ouvir a palavra. Como é que é? Ouvir a palavra. E aí? Cadê? E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Olha isso aqui. Os discípulos, eles fizeram um desserviço para o reino aqui. Ah, mas os discípulos fizeram um desserviço para o reino. Porque as pessoas, os pais estavam trazendo as crianças. O discípulo falou assim, traz não, tá? É para lá, vai trabalhar aqui, o cara tá falando.
O cara tá falando, o cara tá lá com o terno lá todo bonitão. Mas leva essa criança pra lá chorando, vai atrapalhar aqui, pô, tá sendo filmado. Tá sendo filmado. Você viu que eu não fui hipócrita? Eu deixei meu filho falar e não cortei o vídeo, né? Tá sendo filmado aqui, pô. O culto está sendo transmitido ao vivo aí, pô. O grande pregador, fulano de talzão aí. As crianças vão chorar, vai encher o saco. Foram os discípulos. Repreendiu quem trazia as crianças. Jesus, porém, vendo isso, quando Jesus viu, Jesus ficou meio aborrecido. E será que Jesus não está aborrecido também com essas crianças que estão sendo colocadas de escanteio? Não com elas, mas com quem está fazendo isso? Achando que está sincero, e são pessoas sinceras, muitas delas estão sinceramente enganadas, como eu ensino. Indignou-se. Olha aí, Jesus se indignava? Sim, Jesus indignou-se. Essa é uma linguagem que fala muito no Rio Grande do Sul, né? Estou indignado. E disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino... eu vou ter que fazer isso aqui. Como um menino, de maneira... de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se não fizer com o menino, de maneira nenhuma entrará nele. E aí, irmãos? É a palavra? É isso que a palavra está falando? Então, por que está se praticando uma coisa diferente, irmãos? Por quê? Por quê? Nos Estados Unidos, retiraram Deus das escolas faz tempo. Aí, quando há um massacre, quando tem aquele bando de morte, quando acontece aquele monte de coisa, se certificaram de que estariam tirando Deus de praticamente todas as camadas da sociedade, assim como tem feito no Brasil também, tá? E cuidado, tá, nação brasileira? Cuidado com as medidas impopulares aí. A igreja está em foco nisso aí. E aí, quando tem aqueles massacres, quando entra alguém na escola, mata aquele monte de criança que não tem culpa, às vezes tem um tiroteio, alguém surta lá na cidade e mata aquele monte de gente, aí clamam por Deus. Deus, onde é que... Aí tem gente que onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus que permitiu que isso acontecesse? Onde é que estava Deus? No mesmo lugar de sempre. Na porta, tentando entrar, mas botaram ele porta fora, dizendo assim: Deus, dá licença que aqui é nosso local de dar aula. Deus, dá licença que aqui eu sei que eu vou criar meu filho, o celular está criando ele, estou bem, obrigado. Deus, dá licença porque deixa meu filho namorar e tá tranquilo. Eu também cresci assim, namorando desde cedo, falo palavrão, fumo minha maconha, cheiro meu pó, eu sou bom aqui. Deus, dá licença porque aí, quando a coisa aperta, qual o primeiro nome que eles lembram? Deus. Aí Deus presta. Aí Deus é lembrado. Estão tratando de retirar Deus de todas as camadas da sociedade. E aí, quando existem as catástrofes, as tragédias, as mortes em massa, meu Deus, a primeira palavra que eu lembro é meu Deus. Mas será que ele é o seu Deus? Ou se ele não é o seu Deus, não adianta mentir, entendeu? Tarde demais.
tarde demais. E eu espero que essa palavra, essa mensagem chegue em alguns líderes que, assim, comecem a praticar um pouco diferente dentro das suas congregações, tá? Comece a praticar um pouco diferente, porque as crianças não são descartáveis. Não, mas estamos cuidando com amor. Eu mostrei aqui na palavra que o que Jesus mandou fazer, não sou eu, tá bom? É a palavra, é Jesus mandando fazer, era diferente. Ainda dizendo que é o seguinte, ó, que como menino, se não fizer como menino, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Eu acho que isso fecha muito bem esse estudo aqui. Se não fizer como menino, se não tiver como menino, se não fizer como criança, as crianças descartáveis, que a igreja hoje está descartando nas escolinhas, tá? Não vai entrar no reino do céu. Você percebeu o quanto que é sério isso? Isso é sério demais. Isso é sério demais. Não vai ter volta. Não tem como reaver isso. Não tem como reaver isso, porque um adulto que ele é formado longe da palavra de Deus, um adulto que ele é formado longe dos cuidados de Deus. Ah, mas ele está na escolinha bíblica, mas ele está lá na salinha das crianças. Isso aí é outra coisa. Aí é uma classe específica para crianças, não é um culto, é uma escola bíblica. Ok, glória a Deus. Culto é lugar para todos. Viver em comunidade, louvando e adorando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E se todo mundo, das crianças ao mais velho, pode ter 120 anos, se não tiver como um menino, como diz essa palavra aqui, de maneira nenhuma vai entrar no reino dos céus. Não vai. Então, é uma questão séria para se pensar a respeito disso, sobre crianças na escolinha, na hora do culto. Hora de culto é para ter escolinha ou é para ter culto? Hora do culto é para ter ensinamento da palavra ou é para pintar desenho? Fica aí a pergunta. Se você quiser responder nos comentários aí, conversar a respeito disso, será uma bênção a gente conversar a esse respeito, tá bom? Espero que a mensagem tenha sido clara, tenha sido passada de forma clara. Você viu que eu li os textos aqui e os textos são unânimes e tem um fechamento central em que não é para a criança estar separada. Não é para a criança estar separada. E pelo contrário, quando Jesus observou que estavam retirando as crianças, ele, espera aí, pode deixar vir, pode. Ô Paulo, ô Pedro, o que você está fazendo? Não, pode deixar vir. Deixa vir aqui. Deixa vir para cá. Aqui, ó. Pense nisso. Deus abençoe você. Até a próxima. Se ele falar alguma bobagem, por minha conta é risco, tá? Mas sobre essa questão da criança, ele acabou de me responder um negócio aqui. Samuel, você é a igreja de Jesus amanhã ou você é a igreja de Jesus hoje? Hoje. Por quê? Porque eu sou Jesus. Então tá, você é a igreja de Jesus hoje porque você é de Jesus hoje, né? Eu mandei você responder isso? Eu mandei você falar assim, responde isso agora, fala exatamente o que você está falando aí. Eu não simplesmente te chamei agora e te fiz essa pergunta? Só isso? Fez. Então tá bom, obrigado. Quantos anos você tem? 6. Tá bom, obrigado.